É isso aí, Alô, galera. alô, Boa rapaz. noite. Bem-vindos aí aos canais Gap Filosófico e canal do Leitor Subversivo. Mais uma leitura de Anti-Édipo, dando continuidade na temática das três sínteses passivas do desejo. Mais especificamente aqui no próprio texto do Anti-Édipo, a segunda síntese disjuntiva ou produção de registro ou. Vai dar algum recado de Alô, início da live galera. antes de começar a leitura? Façam doação se quiserem, puderem, quanto puderem, pelo tempo que desejarem, no meu Pix que vai aparecer aí na tela aí, para que eu possa comprar livros. E apoiem, sigam aí e vamos à leitura. E comentário. Vamos ver qual é o avanço de hoje. Vamos ver. A segunda síntese, síntese Vou começar lendo. disjuntiva. Ok. Não, pode ler, porque eu percebo que dá um reverb toda vez. Eu falo, tu escuta depois de alguns segundos, mas pode continuar lendo, fica à vontade. Ok. Acontece que não se registra a Provavelmente você produção. só escutou agora. Aí, tá Acontece vendo que aí o não se delay que registra dá? a Dá um delay produção. absurdo. Eu leio ou você lê? Então, vai lá. Pode Acontece que ler. não. Delay que tá rolando. Ok. Acontece que não se registra a produção tal como ela se produz. Ou melhor, no movimento objetivo aparente. Ela não se reproduz tal como ela se produzia no processo de constituição. É que, imperceptivelmente, passamos para um domínio da produção de registro, cuja lei não é a mesma que a da produção de produção. A lei desta era a síntese conectiva ou acoplamento. Mas quando as conexões produtivas passam das máquinas ao corpo sem órgãos, como do trabalho ao capital, disse que elas são submetidas a uma outra lei, a que exprime uma distribuição em relação ao elemento não produtivo enquanto pressuposto natural ou divino, ou disjunção do capital. Sob o corpo sem órgãos, as máquinas se engaixam como outros tantos pontos de disjunção entre os quais se tece toda uma rede de sínteses novas que quadriculam a superfície. O ou esquizofrênico reveza com o e depois, considerando dois órgãos quaisquer. A maneira como estão engaixados no corpo sem órgãos deve ser tal que todas as sínteses disjuntivas entre os dois venham a dar no mesmo sobre a superfície deslizante. Enquanto ou então, como indicador de exclusão, pretende marcar escolhas decisivas entre termos não permutáveis, alternativa, o ou inclusivo designa um sistema de permutação possíveis entre diferenças que sempre retornam ao mesmo deslocando-se deslizando. Por exemplo, a boca que fala, os pés que andam. Acontecia-lhe para sem dizer nada, ou porque afinal nada tinha para dizer, ou porque, embora tivesse algo para dizer, ele afinal renunciasse a fazê-lo. Outros casos principais se apresentam ao espírito. Comunicação contínua imediata com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação contínua com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua imediata com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua retardada com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Samuel Beckett. É assim que o esquizofrênico, possuidor do mais pobre e mais comovente capital, como as propriedades de Malone, escreve o seu corpo a litania das disjunções e constrói para si um mundo de encenações em que mais... Foi abduzido. Em que a mais... Vou continuar, né? Não sei o que é que houve aí. Em que a mais minúscula permutação deve responder à nova situação ou ao interpelante indiscreto. A síntese disjuntiva de registro vem
portanto, recobrir as sínteses conectivas de produção. Como processo de produção, o processo se prolonga como procedimento de inscrição, ou melhor, se denominarmos libido, o trabalho conectivo da produção desejante, devemos dizer que uma parte dessa energia se transforma em energia de inscrição disjuntiva, ou numen, transformação energética. Mas por que chamar divina o numen, a nova forma de energia, apesar de todos os equívocos levantados por um problema do inconsciente que só é religioso em aparência? O corpo sem órgãos não é Deus, antes pelo contrário, mas divina é a energia que o percorre quando ele atrai para si toda a produção. Ele serve de superfície encantada, miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções, donde as estranhas, relações que Schreber entretém com Deus. A quem pergunta, acredita em Deus? Devemos responder de uma maneira estritamente kantiana ou schrebiana. Certamente, mas só como senhor do silogismo disjuntivo, como princípio a priori deste silogismo. Deus define a hominitudo realitatis, da qual todas as realidades derivadas saem por divisão. Já voltou? Tá por aí? Eu acho que vale a pena dar uma comentada nessa questão aqui. Eu tava aqui, é que o meu vizinho morreu aqui. Aí minha mãe tava me falando. Desculpa aí. Enfim, como é que se diz? É bom contextualizar a situação a partir do que a gente falou na live anterior, que a gente contextualizou um pouco dessa influência aqui das sínteses passivas a partir desse estado pré-consciente, reverbera-se a partir da concepção da teoria econômica de Marx dentro da lógica da noção de produtividade, lembrando isso, né? A partir dessa ideia de produtividade desse inconsciente maquínico, né? Que é um inconsciente que não é permutado por determinadas reverberações delegadas a um certo sentido estrutural psicoanalítico freudiano, né? Que demandam alguns aspectos de cooptação por um certo sentido de ordenamento. Mas eu estava lendo, eu acho que até vou dar para você, que um texto introdutório do Ian Buchanan comentando essa questão, e eu acho que, digamos assim, é uma questão que eu comento vez ou outra, né? E aí é uma questão um pouco afetada para comentar entre alguns partícipes do chamado movimento, se é que existe um movimento, na verdade existem movimentos, né, voltados para a perspectiva esquizoanalítica, mas geralmente se circunscreve a essas colocações aqui de anti-Édipo, circunscrita dentro de uma perspectiva esquizo, que é geralmente predominantemente antipsicanalítica, né? Só que em algum momento eu cheguei a mencionar aqui várias vezes que não é necessariamente um movimento antipsicanalítico, mas é uma contraposição antifundacionista aos pressupostos estabelecidos por Freud, mas não necessariamente um movimento antipsicanalítico, porque na verdade eles visam aqui fazer determinadas contestações de algumas especificidades fomentadas pela própria psicanálise para reencaminhar um determinado processo, né, que é esquizo-analítico, e aqui a gente viu um pouco no conto anterior, que demanda, inclusive, de uma processualidade analítica proveniente da esquizoanálise, né? Acho que alguns esquizoanalistas podem entrar em choque quando estiver mencionando essa questão aqui, mas é do que se trata. Tem uma proposta metodológica analítica para contestar outras processualidades estabelecidas dentro de uma égide epistemológica predominante que eles querem combater e redirecionar, reorientar essa prática clínica para uma orientação política e material, né? Se trata de uma reorientação e não necessariamente uma negação, né? Então, tem alguns aspectos, né? Não sei se eu vou conseguir mencionar aqui especificamente, porque eu não sei se eu consegui grifar exatamente os trechos no qual isso é citado explicitamente, né? Mas acho que eu vou conseguir citar sim. Deixa só um instante, né?
Acho que agora eu me perdi completamente no texto. Agora que acho que eu desandei total. Só um instantinho aqui para ver se eu me localizo. Eu tava lendo o Kafka Aqui, para ó, uma achei. literatura. Pode continuar. Aqui, ó. É justamente no ponto onde se circunscreve a questão do combate ao sujeito de piano. Ou seja, e aqui já é o texto, tá? O trecho que eu estava procurando para poder citar. É o sujeito cuja sexualidade é definida pelo triângulo parental, papai, mamãe e eu, oferecendo o exemplo perfeito do efeito de uso legítimo e ou exclusivo da síntese da disjunção, né? Diferente de síntese disjuntiva. Édipo informa o seguinte: se você não seguir as linhas de diferenciação papai e mamãe, eu e as alternativas exclusivas que as delineiam, você cairá na noite da penumbra do indiferenciado, né? Então, algumas questões aqui que são abordadas, que foram abordadas, na verdade, anteriormente no próprio texto no texto não, no própria live que a gente abordou aqui sobre a questão da produtividade econômica em Marx como esse processo análogo, né, que é produzido aqui dentro da ideia de inconsciente marquídico de Deleuze e Guattari, vão aparecer em alguns aspectos, né? Por exemplo, a gente pode circunscrever nas seguintes questões: as semelhanças entre o próprio nascimento da psicanálise e o próprio nascimento da economia política, né? Onde, por exemplo, a gente já tinha mencionado isso, né? A descoberta da essência da própria produção, né? Do trabalho leva à descoberta do trabalho abstrato, que é feita pela economia política, né? Então, a partir disso, né, a psicanálise, segundo eles, faz o mesmo movimento que precisa ser combatido, né? Ou seja, é um processo, né, de remeter a uma subjetividade, uma ideia, uma produtividade do sujeito que está viciada dentro de uma determinada circunscrição remontada pelo triângulo de piano, que foi mencionado agora há pouco, que estrutura-se a partir de um desdobramento abstrato, né, que elabora-se aqui a partir da cooptação dessa figura, dessa síntese aqui, disjuntiva, que para além da questão do acoplamento, né, inicial, né, da conexão que se produz dentro de um determinado paradigma social, né, que eles chamam aqui de sócios, né, desenvolve-se dentro de uma lógica de interconexão, né, digamos assim, que produz uma estruturação, né, quase que devota a um processo de cooperação contínuo que posteriormente vai precisar se reinserir dentro de um processo de produtividade plataformizado, né, por conta desses investimentos no qual eles estão sendo inseridos e que visa posteriormente buscar um investimento na própria localização, digamos assim, do pensamento nômade, porque o pensamento nômade aqui se insere justamente na forma nômade de se relacionar, porque a forma nômade se reinveste aqui a partir de um processo de territorialização e reterritorialização que está circunscrito dentro desses investimentos libidinais a partir das processualidades das analíticas, das sínteses passivas, que são pré-conscientes, mas que se produzem dentro de uma determinada lógica, né? Dentro de uma determinada lógica orgânica. E aí volta a questão que a gente mencionou nas lives anteriores, né? Que é justamente criam-se espécies de memórias orgânicas, né? Que se relacionam, que se interrelacionam, que criam memórias, né? E essas memórias, né, são submetidas a um processo de afetividade que se circunscreve a partir de um determinado investimento, né, libidinal, a partir dessa processualidade analítica, né, demandada por Deleuze e Guattari aqui para fazer uma releitura desses processos psicanalíticos que vão para além dos processos plataformizadores do Édipo e da processualidade econômica predominante, proveniente, inclusive, às próprias reverberações políticas diagnosticadas pelo marxismo, mas também em relação ao próprio capitalismo,
né? A própria produtividade do capitalismo. Aqui é uma questão interessante que eu pude observar também, antes da gente continuar no texto, né? É que existe uma forma de ocorrer esquizo que está entrecortando esses processos, né? E cria um processo de investimento que automaticamente, ao investir na desterritorialização, se reterritorializa, né? E a questão da inserção enquanto processualidade nômade é o desafio de a partir de uma reterritorialização, se reinserir no processo de desterritorialização constante, né? Digamos assim, criando uma nova lógica de afecção que se produza dentro de uma contestação, né, contínua, digamos assim, dentro de um sentido de positividade, inclusive, e aqui positividade, eu estou colocando esse termo em oposição em oposição não, né, porque colocar em oposição à dialética é problemático, porque em alguma medida você vai ser tragado pelo processo dialético, né? O Michael Hart sugere que se pense essa ideia de positividade ao lado, né, ou paralela à questão da dialética, né, porque se reinsere dentro de um processo de digamos assim, de compreensão dessa uma prospecção ontológica positiva que entende a diferenciação, o processo de diferença, não como inserção, digamos assim, da negatividade da dialética hegeliana, né? Mas um processo de desenvolvimento constante, né? Ou de relação constante, ou de processos de afecção constantes que se circunscrevam a partir de um certo sentido amplo, né? Onde, por exemplo, a influência de Bergson aparece aqui, né? Quando ele faz o uso dessa crítica que Bergson faz, de uma ontologia negativa, propondo justamente a questão de um movimento absolutamente positivo do ser, que se baseia, por exemplo, numa noção eficiente que é interna a essa positividade enquanto imanência, né? Dentro da ideia de causalidade, né? Então, reinserir a ideia da negatividade, né? Ou seja, a ideia de uma negatividade determinada, se opondo, né? Na verdade, colocando uma certa oposição ao próprio movimento positivo da diferenciação, né? Ou a lógica de unidade dialética do uno e do múltiplo, né? Que se oporia, eu acho isso aqui complicado também, mas enfim, né? Pelo menos é como eles tentam destituir o lugar da dialética hegeliana que introjeta esse processo de intersubjetividade divinizado que eles acabaram de mencionar aqui no Antiédipo, né? É um movimento negativo da determinação que se opondo ao movimento positivo da diferenciação, né? Ou seja, em outras palavras, a unidade dialética do uno e do múltiplo, né? Opondo-se à multiplicidade irredutível do devir, né? Continuando aqui essa questão aqui, né? Articulando a própria ideia ontológica bergsoniana, né? De compreender esse investimento ontológico a partir de uma ideia de ética produtiva, ativa, né? E aqui aparece a questão da produtividade, mais uma vez, né? E aqui eu gostaria de colocar mais um elemento, que são concernentes às filosofias tradicionais, que vai evocar até o próprio Aristóteles em alguma medida aqui, dentro do Deleuze, né? Então, uma vez que se coloca essa ideia de diferenciação sem essa negatividade dialética que aparece como reinserindo um processo abstrato dentro por exemplo, das duplicações, das tautologias que mencionam o Marx ali dentro do processo por exemplo, de propriedade privada, que é um tipo de investimento, é um tipo de ranhura que se apregou dentro do processo disjuntivo, né? A própria subjetividade termina sendo cooptada dentro de uma lógica de um eu produzido, desse eu abstrato, né? Que projeta-se dentro de um processo de plataformização e que se reinsere e reinveste, né? E que flui, mas flui dentro de uma determinada lógica e novamente é cooptado, é reinvestido e etc., né? A confluência que existe aqui entre Marx, Deleuze e o próprio Aristóteles é dentro de uma ideia de causa eficiente que causa um certo sentido de produtividade, né? Então, algumas questões aqui
para poder tentar opor, né, essas abordagens do antagonismo referente a um processo dialético, terminam se compreendendo dentro de um sentido antifundacionista do pensamento de Deleuze-Guattari, né, como se fosse uma espécie de tudo vale. É o que costumam também fazer referente a Nietzsche e outros pensadores, né, que dão essa totalização, né, chamada de pós-modernismo, né? Então, ou do pensamento chamado pós-estruturalista, né? Só que a questão aqui não é um antifundacionismo, né? É uma impossibilidade de se escrever um projeto que demande uma concepção demasiadamente ontológica, mas é por em questão, né? Por oposição, né? A ideia de pós-estruturalismo de superar uma certa noção de fundação, né? Mas apenas para afirmar uma outra possibilidade mais adequada, segundo eles, a seus fins, né? Em oposição à fundação transcendental, podemos encontrar uma fundação imanente, né? Contra uma fundação dada, teleológica, como eles interpretam que existe em Hegel, podemos encontrar uma fundação material e aberta a partir da própria noção de produtividade. Agora, é uma produtividade que se reverbera a partir de um entendimento de que o social é cultural e que tudo é válido, tudo que é produzido na cultura é inserido dentro da produção das subjetividades. A gente viu que não, porque tem pelo menos uma tentativa aqui do orgânico e do cultural coabitarem, coexistirem e se produzirem em relação constante, né? Então, essa relação constante demanda algumas espécies de investimentos que terminam recaindo em determinados investimentos e que é justificado por essa analítica, né, que eles extraem comparativamente da perspectiva econômica do Marx, né, dentro da lógica das três sínteses passíveis. É que a gente pode ver, né, dentro dessas três concepções, dessas sínteses passivas, né, que há um momento de acoplamento, que é o momento inicial, há um momento que eu vou chamar aqui de ranhura e produção de uma certa estabilidade, né, e há um momento do reinvestimento, ou de um reinvestimento de liquidez que reintrojeta-se dentro do próprio processo estabelecido inicialmente, enquanto essa possibilidade de produtividade a ser acoplada dentro de um processo dos sócios que se reinsere dentro da própria tentativa de reinvestimento, de uma tentativa de tornar-se nômade enquanto processo de territorialização e desterritorialização que possa se centrar no reinvestimento na desterritorialização. Só que isso nem sempre é possível, né? Isso não é idealizável, isso não é projetável por uma perspectiva de um eu estabelecido abstrato, porque o eu já é, de certa forma, quando ele aparece, né? quando ele se denomina, quando ele se relaciona especificamente dentro desse recorte dos sócios, ele já é a própria territorialização, mas a territorialização não é algo necessariamente negativo, né? Produz aqui uma espécie de saúde a partir da administração do desterritorializar-se e do reterritorializar-se como investimento contínuo, no qual esse investimento liberal, de alguma forma, a partir dessa proposta analítica, ele possa criar um fluxo de reinvestimento na desterritorialização, né? Só que isso também não é nenhuma grande novidade, porque isso está previsto em algumas outras perspectivas que são interpretadas como psicologizantes pela própria reverberação de pesquisa analítica, como, por exemplo, a questão que o Jung diagnostica, né, na questão da teoria dos opostos, dos investimentos libidinais dentro de um processo, digamos, de introversão e extroversão, enquanto investimento libidinal, entre aspas, psicológico, porque a psicologia em Jung ela não dá conta só de uma projeção estabelecida no eu centrado, mas dentro de um processo de individuação que aproxima-se, inclusive, do conceito de esseidade aqui em Deleuze-Guattari, né? Então, em alguma medida, é necessário tender a essa desterritorialização como uma concepção de abertura para a processualidade de produção constante dentro da ideia de nomadização, né? De produzir um pensamento concreto, de fato, nômade, dentro de uma concepção de concretude, que se reinsere dentro dos processos produtivos,
né, buscando digamos assim, essa constância de movimento dos investimentos produtivos que são pré-projetados por essa pré-subjetividade dentro da ideia de sínteses passivas estabelecidas aqui por Deleuze e Guattari. Tem alguma coisa a comentar aqui? Eu acho que eu me alonguei demais, porque eu quis tentar trazer algumas questões e terminei trazendo outras. Não, tipo, só comentar, consegui ler o Kafka por uma literatura menor, aí eu ganhei uma outra, eu tô com algumas compreensões diferentes sobre algumas questões, né? Me chamou mais atenção agora sobre o processo de produção. Eu entendi a questão de que o processo de produção ele é ao mesmo tempo uma produção de uma produção, e que no ato de produção ele produz algo, que esse algo ele não se liga numa série linear, né? Aí só que na análise que eles começam a fazer do romance, dos romances, novelas e contos do Kafka, eles começam a falar em certo momento de que a composição, né, a arquitetura dos contos que o Kafka faz, ele opera por dois esquemas, um por blocos em círculo, né, no círculo que gera espaços, né, aí ele fala de proximidade e distância, né, está longe e próximo ao mesmo tempo, né, do centro, né, meio que um panóptico, meio com certo parece de panoptismo, e outra forma de composição em blocos, como num corredor em linha reta. Então, ao mesmo tempo, essa linha de distância, né, de um corredor, dos corredores, é, e a contiguidade, né? Então, em ambas as questões aparece essa questão de aproximação e distanciamento. Aí ele fala aqui ele inicia esse falando de uma síntese, né? Numa mesma pegada, né? Que está falando lá dos contos. Uma síntese, né? A síntese junta, né? Ao contrário da síntese anterior, que ela acopla, que ela, que ela é de acoplamento, ou seja, de aproximação, de engaixamento, dessa forma, essa síntese, ele está falando que é uma síntese de separação, de, desa, de, separa, de separação ou produção de registro. O registro já é uma separação. Então, o que a gente pode pensar mais sobre essa questão do que é o registro, que ele quer significar como registro dentro desse processo de produtividade, tá? Isso aqui está fazendo bastante, é como se fosse uma analogia ao processo da análise da produção do Marx lá sobre o capital, que é esse reinvestimento do capital, o que é quando eles falam aqui, quando as conexões passam da máquina ao corpo sem órgãos, como do trabalho ao capital. Como retomar essa questão aqui da crítica maxiniana sobre os modos de produção para esse investimento aqui maquênico aqui do que eles estão querendo falar da segunda síntese sensitiva ou produção de registro. Essa é uma pergunta, é? Sim. Essa é uma pergunta? Sim. Pessoal, acho que era exatamente esse trecho que eu ia falar inicialmente, e aí eu acabei retomando alguns aspectos, né? Há um investimento no processo. Você me indicou lá aquela comunicação, e aquela comunicação fica muito clara dentro de um determinado sentido do processo de territorialização e desterritorialização, que não é exatamente o trecho aqui, mas tem relação com isso daqui, né? Quando ele fala que o rapaz lá que fez a comunicação, que eu nem me dei o trabalho de gravar o nome dele, ele fala que essa tática foi compreendida por um determinado processo de guerra, né, de produzir máquinas de guerra, que as máquinas de guerra podem tanto se acoplar
a um processo de desterritorialização não ligado ao processo geral abstrato do capitalismo, que é abstrato, mas tem uma relação intrínseca com produção de realidade, tá? E, ao mesmo tempo, a máquina de guerra pode servir para a destituição desse processo de uma produção abstrata, que é real, porque aqui não existe, digamos assim, essa oposição entre abstrato e concreto, né? É um embate de produção da própria relação afetiva, de fato, desses entrecortes sociais, né? E ele menciona estrategicamente que existe por exemplo, uma tática de guerra que vai tentar desestabelecer, né, digamos assim, uma rigidez hierárquica institucional de uma certa forma de fazer guerra, que cria barricadas, que cria barreiras, que cria impossibilidades de se infiltrar, né? E dentro desse processo de desterritorialização, produz-se um enfrentamento, né, dessas barreiras para poder criar determinadas confluências que são possivelmente não, né? Eu acho que necessariamente nesse caso aqui, em alguns sentidos contingenciais, por conta do processo de combate que se produz dentro de uma máquina de guerra que produz no sentido de desestabilizar, né, de criar superfícies lisas, e aqui é corpo sem órgãos, tá? Para se livrar das ranhuras. E que ranhuras são essas? É justamente a síntese que a gente está agora, né? Que cria memórias. E aí tem a ver com aquele primeiro momento, né? Aquele primeiro momento que a gente tratou antes de entrar na questão das três sínteses, né? Existe um investimento libidinal que se acopla, né? E ao se acoplar, ele meio que cria um hábito. Só que esse hábito pode ser um hábito de reinvestimento contra o próprio hábito, entende? E aí aqui se relaciona com essa questão. O hábito no sentido conjuntural que está sendo abordado aqui, tá? Não é o hábito psicológico, o hábito meramente corpóreo, o hábito de um órgão específico, mas o hábito de uma forma de acontecer. Pelo menos eu entendo assim. E aí, esse enfrentamento de guerra, ele produz determinadas contingências, determinados, até eu poderia dizer, aspectos rizomáticos que perfura essa processualidade estrutural. Isso aqui se relaciona, inclusive, com a própria crítica ao estruturalismo de Deleuze-Guattariano, apesar de ter um certo produtivismo que alguns comentadores criticam, né, em Deleuze-Guattari, que termina produzindo uma espécie de estruturalismo. Essa questão do estruturalismo, tanto em Deleuze-Guattari como pensadores considerados pós-estruturalistas, é sempre problemática, porque você viu agora há pouco que tem um tipo de analítica de proposição aqui, né? Mas essa analítica de proposição é meio que uma tentativa do esgotamento de certas metodologias que estão intrínsecas à psicanálise, né? E ao produtivismo especificamente capitalista, né? Divinizados, tornados demasiadamente abstratos como orientação dentro de uma certa forma de se afetar e produzir realidade. Então, nesse momento é o momento da ranhura, é o momento que se cria um determinado hábito, não só da questão do acoplamento, mas do acoplamento relacionado a esse. Só que a gente viu lá em Marx também, e em vários textos lá, que o próprio investimento da liquidez econômica, quando ele chega no momento de estabilidade, é o momento que ele cria um determinado hábito economicista que se autoproduz, que se autorreferencia, né? E aí tem um exemplo muito interessante que o Ian Buchanan coloca, né? Que é uma espécie de efeito cascata que isso gera, né? Quando o neoliberalismo tenta se justificar por si mesmo, né? E eu estou trazendo a questão do neoliberalismo, né? Dizendo que, por exemplo, o próprio investimento dessa rigidez ou dessa ranhura em um sentido estratificado vai gerar uma benéfice e cair sobre a subjetividade. Só que isso não é um movimento, isso é um processo de estratificação, isso é um processo de hábito dentro do processo macropolítico e que visa criar essa memória dentro dos processos micropolíticos que está ligado a essa questão das sínteses passivas. Então, as sínteses passivas, como elas não são projetáveis, elas terminam se acoplando num processo majoritariamente produzido pela ideia de um eu, né? E esse eu se reproduz dentro desse sentido de acoplamento, dentro de uma forma de acontecer dentro
dentro de uma certa processualidade de hábito. Né? Só que isso, em algum momento, vai se esgotar. Né? Enquanto eficácia, enquanto processualidade geral macropolítica do próprio investimento da lógica do capital, assim como dentro do investimento de uma lógica predominantemente ideológica que busca se sobrepor e produzir determinadas realidades específicas ou formas de se relacionar específicas dentro de uma certa memória macropolítica, dentro de uma certa forma de produzir essa ranhura macropolítica, digamos assim, em relação aos processos micropolíticos. Então, o que é capaz de cortar isso? É uma forma nômade, uma forma esquizo, né? Que é potencializada a partir do processo, inclusive, de compreensão do tipo de reinvestimento macropolítico que é produzido a posteriori desse momento de uma certa memorização, digamos assim. Então, o processo do uso das máquinas de guerra, né, ele pode tanto servir como um processo de desterritorialização constante, como reinvestimento. Isso não quer dizer que ele seja um processo puro, é um processo perfeitamente cooptável, né, pelo próprio sentido macropolítico, mas esse reinvestimento ele precisa ser não almejado, mas, digamos assim, ele precisa se reinserir no processo de diferenciação, e aí entra a questão da dialética que eu tentei mencionar no início, como eles veem que a diferença está cooptada por uma certa projeção da negatividade. Então, não podemos, digamos assim, continuar, né, nos inserindo em certos tipos de memorizações orgânicas gerais, orgânicas aqui entendido relacionando-se intrinsecamente com essa forma de produzir uma memória afetiva, né, uma certa memória de afecção, né, dentro de um processo teleológico, né, que remete ao processo de diferenciação cooptado por um certo sentido de reorganização orientado por questões que eu mencionei aqui anteriormente, inclusive orientadas pela perspectiva bergsoniana, né, que tenta, em alguma medida, pensar a constituição do ser, no geral, dentro da concepção ontológica, como positividade, né, como positividade dentro de um processo de diferenciação que esteja ao lado dessa diferença como negativo, né, como negativo, como algo que se acopla a um processo de falta, inclusive, né? Então, seria um investimento ontológico da própria prática material, né? Então, mais especificamente, trazendo essa questão aqui, é tentar trazer a compreensão do devir, né, como um movimento positivo da própria diferenciação, né, se opondo ao movimento negativo da determinação enquanto esse aspecto de ranhura determinada, né, desses processos micropolíticos e macropolíticos, como esse investimento de uma reintrojeção da própria determinação como uma ideia de estabilidade, né? E reinserindo o processo de multiplicidade, que é irredutível a determinações a partir da noção do devir, né? Então, a ideia aqui, né, é sempre produzir, e aqui é uma questão interessante, que isso aqui, de certa forma, isso já está presente em Aristóteles, que é uma das 4 causas, né, que é a causa eficiente, nesse caso aqui, é utilizada como esse processo constante de produtividade que sempre está investindo no movimento, né? Não sei se você já chegou a dar uma olhada na questão do primeiro motor imóvel aristotélico, que muitos atribuem como sendo a ideia de Deus aristotélico, que é bem problemática essa concepção. Mas o primeiro motor imóvel é justamente aquilo que é ato puro, né? E o que é ser ato puro, né? Dentro da concepção aristotélica, tá? Ato puro é aquilo que não tem potencialidade de deixar de ser, né? Ato e potência, digamos aqui, dentro da concepção aristotélica. Estou fazendo uma comparação com Aristóteles aqui, né? Para Aristóteles, tudo que existe no mundo sublunar, porque tem essa parada em Aristóteles, né? Mundo supralunar e mundo sublunar, né? É orientado
a sua finalidade por um processo de imitação. E essa imitação é orientado à imitação daquilo que é mais perfeito. E o que é a única coisa que é perfeita e corruptível, porque é imóvel, porque se fosse imóvel se corromperia, não seria perfeito, e é imaterial também, porque se fosse material também se corromperia. É o primeiro motor imóvel, que move tudo aquilo à sua finalidade. E aqui tem a ideia de finalidade aqui, né? Só que a concepção de causa final, ela é abolida aqui. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso, né? Não tem um movimento teleológico aqui previsto, né? Ou pelo menos eles visam, digamos assim, destituir esse lugar da teleologia, né? Através de um devir que é ato puro. Ato puro no sentido do movimento enquanto da causa eficiente constante. Ato puro enquanto causa eficiente, né? Não enquanto a concepção aristotélica, né? Então, esse ato puro do primeiro motor imóvel aristotélico é o que causa movimento sem se mover, porque orienta tudo aquilo que está sob a sua égide, e lembrando que esse primeiro motor imóvel ele não está ligado a uma certa concepção de um Deus cristão que olha para o mundo e se preocupa com a partir digamos assim, de depositar um aspecto de debruçar-se sobre a humanidade, ou sobre os seres ou sobre os objetos. Ele só é puro, só é perfeito porque ele pensa a si mesmo, é imaterial, é imóvel, né? E ele cria esse movimento por ser o algo que de mais o único algo perfeito, né? E aí tudo que existe no mundo subilular, né, busca a sua finalidade a partir desse processo de imitação, a partir desse movimento causado pelo primeiro motor imóvel, né? O que é extraído aqui dentro de uma comparação ontológica que tira o lugar da determinação teleológica, por exemplo, que está presente nesse aspecto de finalidade enquanto se produzir dentro de uma determinada orientação ao primeiro motor imóvel, é justamente a causa eficiente, que é esse movimento puro que entrecorta, digamos assim, as determinações, né? Dentro de um movimento positivo da própria diferenciação, não orientada por uma teleologia, não orientada por uma determinada finalidade, né? Não orientada por uma questão de algo que falta ser realizado, aqueles seres ou aqueles objetos dentro do sentido produtivo amplo, né? O que é extraído aqui, que está presente também de certa forma em Marx e Deleuze, é justamente essa constante produtividade como relação de uma concepção de ato puro do devir, né? De uma movimentação em ato constante. Isso aqui, inclusive, está presente em Spinoza, inclusive, essa concepção do ato que se desenvolve não como um processo teleológico, não como um processo de arbítrio, porque isso também está presente em Spinoza, não existe livre-arbítrio, e aqui também engloba essa questão das sínteses passivas, né, e a administração dos afetos dentro daquilo que não pode ser controlado, dentro de uma lógica outra, né, dentro de uma lógica que demanda a maneira de se afetar dentro daquilo que não pode ser dominado, e a diferenciação entre imaginação e pensamento também, né, aquilo que é imaginário, que se torna abstrato, isso também está presente em Spinoza, né, e uma forma de perceber aquilo que nos produz bons e maus afetos dentro de um sentido não arbitrado, não racionalizado predominantemente, dentro daquilo que se compreende enquanto tradição de um eu projetado dentro dessa lógica da racionalidade que determina, né? Não por finalidades, mas por formas de poder se diferenciar dentro de um sentido predominantemente positivo, sem se orientar, apesar do acoplamento existir aqui, voltando para Deleuze e Guattari, né, o acoplamento do reinvestimento em determinados processos imaginários, que são materiais, que não é essa divisão aqui no sentido de discurso e materialidade, de imaginário e realidade. O imaginário, como a gente viu aqui no Schreber, e entre outros que são citados aqui, ele desenvolve-se a partir de uma determinada necessidade de dissolução, né? A partir dos próprios estágios pré-conscientes, né? Como zona de afecção, né? Como zona de acoplamento, rigidez e necessidade de diferenciação e indeterminação também, mas como uma concepção de reinvestimento, que se acopla a determinadas
determinados hábitos que podem se tornar finalidades. Mas o ato puro aqui, como essa possibilidade de se tornar nômade e reinvestir na própria desterritorialização, é o que demanda-se como uma amplitude de utilizar dessa noção de maquinário de guerra como um constante reinvestimento contra os processos de ranhuras, que são inevitáveis, né? Essas ranhuras que se criam dentro de uma concepção social. E aqui pegando aqui justamente a comparação que eu fiz aqui da comunicação que busca enfrentar um certo processo de hierarquização dentro da lógica da guerra para produzir constantemente essas superfícies lisas que podem perpassar, vazar essas determinadas barreiras e esses determinados hábitos no sentido amplo dos sócios relacionando-se com a ambiência micropolítica. Então o desafio é esse, é produzir essa guerrilha constante da própria máquina de guerra que, em alguma medida, serve à produtividade de cooptação da própria lógica de plataformização dentro de um sentido de produtividade demasiadamente capitalista, mas como próprio reinvestimento constante, né, de combate ao prolongamento dessas estratificações, digamos assim, né? É o que eu teria para falar agora. Então, e aí? Então a gente, mesmo que eu não consiga expressar tudo assim, ler um pouco do capítulo Os Conectores de Kafka para uma literatura menor, porque o Kiki Guattari, Gilles Guattari estão querendo dizer por literatura menor. Literatura menor é uma literatura feita dentro de uma literatura, dentro de uma língua maior, né? Essa língua menor é a língua do devir minoritário, né? Que eles estão querendo resolver o problema, né, do que é uma literatura marginal, uma literatura de minoria, uma literatura do proletário, uma literatura operária. Como definir essa literatura tinha muitos problemas, né? Eles criam esse conceito de literatura menor, né? E aqui envolve o conceito de máquinas de guerra, linhas de fugas. Alguns conceitos apareceram aqui, não explicados, né? Mas em uso, e eu consegui assim ter uma certa, eu acho que eu consegui ter uma certa compreensão, captar bastante coisa aqui. Aí eu gostaria de ver se a gente, lendo ele junto aqui se a gente capta alguma coisa dele. Aí é o capítulo 7, Conectores, e começa assim, né? Mulheres e artistas, anti-estetismo da arte, né? Então se passou várias coisas sobre desenvolvimento aqui, né? Da análise da literatura kafkiniana. Aí aqui vamos falar sobre a criação de cena, porque ele está analisando a arquitetura, né? Da produção criativa do Kafka, né? Como ele fazia, como era esse, tudo isso utilizando os conceitos, né? O método esquizoanalítico para fazer a decomposição aqui, né? Lembrando que a literatura é uma forma política, né? Então o Kafka com a literatura política, a literatura não tem nada de um lazer inofensivo, mas é uma máquina de guerra, uma experimentação política. Então é nesse sentido que o Guattari está fazendo, Deleuze e Guattari estão fazendo essa análise aqui também. Vai começar aqui. Certas séries se compõem de termos especiais, as séries que o Kafka utiliza para a construção do romance dele. Esses termos mesmos são distribuídos nas séries ordinárias, no fim de uma ou no início de uma outra, e marcam assim a maneira pela qual elas se encadeiam. Essas séries especiais são, portanto, feitas de termos notáveis que desempenham um papel de conectores, porque elas aumentam a cada vez as conexões do desejo no campo de imanência. E aqui o desejo e o poder, a justiça são a mesma coisa dentro do universo kafkaniano aqui. Assim, o tipo da jovem mulher que obceca Kafka e que K reencontra tanto no castelo quanto no processo, parece que essas jovens mulheres estejam atadas a tal ou qual segmento. Elsa, a namorada de K antes da prisão, é tão ligada ao segmento bancário que ela não sabe nada do processo e que o próprio K, indo encontrá-la, não pensa mais nesse processo e só tem em mente o banco.
Então, Elsa representa a série de segmento, é o segmento banco, né? É da burocracia do banco. A lavadeira é ligada ao segmento dos funcionários subalternos, essa série se ligando à outra. Do oficial de justiça ao juiz de instrução. Leni ao segmento dos advogados. No castelo, Frida ao segmento das secretárias e funcionários. Olga a dos domésticos. Mas o papel, esse aqui é de cada um dos contos, novela, romance, né? Essas mulheres aparecem como personagens. Assim. Mas o papel notável que essas jovens mulheres têm, cada uma na sua série respectiva, faz que elas todas juntas constituam uma série extraordinária, proliferando por sua conta e que atravessa e percute em todos os segmentos. Aí que eu estava falando, né? Ao mesmo tempo que é distante, é contínuo, ao mesmo tempo que está longe, está perto, né? Tem possibilidade de se aproximação, porque esse objeto vai sempre se distanciando e se aproximação. Isso vai da estrutura, né? Dos textos. Para quem não lembra, né, o processo de Kafka, né? Tem esse peso da arquitetura, o cara vai sempre passando de um corredor para outro, ele nunca consegue saber sobre o que é o processo que está sendo feito sobre ele sabe que ele está sob processo, tem toda essa burocracia da justiça. Então a gente vê essa questão aí de série, desvio, continuidade, então, só relembrando assim, para quem já leu, né, os contos, novelas, textos de Kafka. Né? Mas o papel notável que essas mulheres têm, cada uma na sua série respectiva, faz que elas todas juntas constituam uma série extraordinária, proliferando por sua conta, e que atravessa e percute em todos os segmentos. Não somente cada uma está na articulação de vários segmentos, assim Lenin que acaricia ao mesmo tempo o advogado, o acusado Bloch e K. Mas há mais. Cada uma, de seu ponto de vista, em tal ou qual segmento, está em contato, em ligação, em contiguidade com o essencial, quer dizer, com o castelo, com o processo como potências ilimitadas do contínuo. Olga diz, não somente pelos domésticos que estou em ligação com o castelo, mas também por meus próprios esforços. Se vê as coisas por este ângulo, talvez se me perdoará por aceitar dinheiro dos criados e por empregá-lo para nossa família. Cada uma dessas jovens mulheres pode então propor ajuda a K. O desejo que as anima é porque K é um personagem que aparece em vários romances. Cada uma dessas mulheres pode então propor ajuda a K. No desejo que as anima, como no desejo que elas suscitam. Elas atestam no mais alto grau a identidade da justiça, do desejo e da jovem mulher ou jovem moça. A jovem mulher é semelhante à justiça, sem princípios. Acaso ela te prende quando você vem e te deixa quando você vai embora. E um provérbio corre na aldeia do castelo. As decisões da administração são tímidas como moças. Cá dirá Jeremias que corre em direção ao hotel dos funcionários. Se é o desejo de Frida que te fisga tão bruscamente, eu não experimento menos que você. Nós iremos, portanto, no mesmo passo. Cá pode ser denunciado, ora como lúbrico, ora como cúpido ou interessado. E é a identidade de justiça nela mesma. Não se pode melhor dizer que os investimentos sociais são eles mesmos eróticos. Inversamente, que o desejo mais erótico opera todo o investimento político e social, persegue todo um campo social. E o papel da moça ou da jovem mulher culmina quando ela rompe um segmento, o faz escoar, faz fugir o campo social do qual ela participa, o faz fugir sobre a linha ilimitada, na direção ilimitada do desejo. Pela porta do tribunal em que o estudante a está violando, a lavadeira faz tudo fugir. Cá, o juiz, os auditores, toda a sessão mesma. Leni faz fugir cá do cômodo em que o tio, o advogado e o chefe do escritório falavam, mas ele só foge carregando em contrapartida ainda seu processo. É quase sempre uma jovem mulher que encontra a porta de serviço, ou seja, que revela a contiguidade do que se acreditava distante, e restaura ou instaura a potência do contínuo. O padre do processo é a prova K por isso. Você procura demais a ajuda dos outros e, sobretudo, a das mulheres. Aí se desenrola para
Mas que isso é só um trecho do capítulo, mais ou menos tem ali um parágrafo inteiro, um parágrafo grande. Aí tem essas relações aqui de contiguidade, distância, criação de séries, blocos, que parece bastante com a descrição que ele está querendo dar aqui sobre o anti-Édipo, de vários conceitos do anti-Édipo, assim. Aí acho que tem relação com esse parágrafo que a gente leu hoje. Então, só para colocar mais algumas questões, porque eu comecei meio devagar, porque hoje eu estou bastante cansado, coisas que sobrecarregam, mas enfim. Esses 3 momentos, né, que ele menciona aqui, que a gente mencionou aqui algumas vezes, na síntese de disjunção, ele começa o próximo parágrafo do próprio Anti-Édipo dizendo assim, genealogia esquizofrênica, né? Divino, portanto, é tão somente o caráter de uma energia de disjunção, ou seja, aquele que se estratifica, né? O divino de Schreber é inseparável das disjunções nas quais ele se divide a si mesmo. Impérios anteriores, impérios posteriores de um Deus superior e de um Deus inferior. Freud realça fortemente a importância dessas sínteses disjuntivas no delírio de Schreber, em particular, como no delírio em geral. Isso aqui é um processo importante do que ele menciona de como a forma material esquizo de ocorrer quer combater esse processo disjuntivo também, apesar dele ser inevitável, né? Então, tal divisão é bem característica das psicoses paranoicas. Estas dividem ao passo que a histeria condensa. Ou antes, nos seus elementos que essas psicoses resolvem de novo as condensações e as identificações realizadas na imaginação inconsciente. E aí ele segue dizendo, mas porque Freud, refletindo melhor, acrescenta que a neurose histérica é a primeira e que as disjunções são obtidas tão somente por projeção e o condensado primordial. Trata-se, sem dúvida, de uma maneira de manter os direitos de Édipo no Deus do delírio e no registro esquizoparanoico. E aqui é o modo paranoico de ocorrer, algo que a gente já tinha mencionado já nos primeiros encontros, né? É por isso que a esse respeito devemos levantar a questão mais geral. O registro do desejo passaria pelos termos edipianos, aí a contestação da tríade, né? Papai, mamãe e eu. As disjunções são a forma da genealogia desejante, mas seria edipiana essa genealogia inscrever-se-ia na triangulação de Édipo? Em outras palavras, o que está dizendo aqui, seria justamente essas condições mais primordiais da produtividade do desejo? A gente já viu que não é o que eles propõem, né? Ou não seria Édipo uma exigência ou uma consequência da reprodução social, enquanto esta pretende domesticar uma matéria e uma forma genealógica que lhe escapem por todos os lados? A síntese disjuntiva é justamente esse processo de estratificação e estabilidade, né? Como a gente já acabou de ver e vive em outros momentos que isso também está presente no diagnóstico da produtividade econômica capitalista, que Marx diagnostica, inclusive dentro de um processo de mistificação da ideia de apropriação de propriedade, inclusive, né? Então, ele é interpelado nos termos do Código Social vigente. Qual é seu nome? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Durante os seus exercícios de produção desejante, Molloy é interpelado pelo policial. Você se chama Molloy, disse o comissário. Sim, eu disse, me lembro agora. A reintrojeção do processo de identidade no qual restabilize, né, aquela individualidade. E sua mamãe, diz o comissário. Eu não atinava. Ela também se chama Molloy, diz o comissário. Ela se chama Molloy? Digo eu. Sim, diz o comissário, reflito. Você se chama Molloy, diz o comissário. Sim, digo. E sua mãe, diz o comissário, também se chama Molloy? Reflito. Não se pode dizer a esse respeito que a psicanálise seja muito inovadora. Ela continua a colocar suas questões e a desenvolver suas interpretações com base no triângulo edipiano. Justo no momento em que sente, todavia, o quanto os chamados fenômenos de psicose transbordam esse quadro de referência. O psicanalista diz que se deve descobrir o papai sobre o Deus superior. E aí você vê que, de certa forma, se relaciona com aquilo que eu mencionei agora há pouco, né? Eles pegam a noção de causa eficiente, em alguma medida, do Aristóteles por tabela ou por intencionalidade, ou por reverberação histórica, geográfica, filosófica, né? E retiram um processo teleológico que orienta uma determinada finalidade, que é justamente essa finalidade que está presente aqui no Freud, uma finalidade nascida a partir de uma
de uma forma de acontecer, dessa individualidade que se produz dentro de um sentido assujeitado, orientado pela ideia de família edipiana, em alguma medida. E, da mesma forma, os processos de investimento libidinal econômico-social se circunscrevem dentro desse processo de reinvestimento, de estratificação, né, produzidos por essa síntese disjuntiva. Né? Não é só a questão do acoplamento, né? É a questão de como a própria, digamos assim, a própria demarcação de um determinado hábito que precisa ser produzido e reinserido e reinventado a partir da maneira de se afectar, ela se estratifica, né? Se estratifica dentro de uma concepção ampla de um social que se impõe. Aqui tem até uma frase interessante, né? Que diz assim, né? O corpo sem órgãos é justamente essa área de deslize, né? Poderia ser compreendida como um modelo de direito de diferenciar-se, né? Ou seja, a diferenciação social que pressupõe a existência do próprio capital seria um exemplo perfeito da própria síntese de disjunção em ação. É essa síntese que Deleuze e Guattari vão chamar de síntese de gravação. Acho que síntese de gravação é uma forma mais pedagógica, talvez, de entender essa síntese disjuntiva, né? Se relaciona-se com a questão que a gente concebeu antes de entrar nas especificidades das três sínteses, né? Que expressam a lei de distribuição ou inscrição, e aqui voltando pelo princípio de identidade em um sentido de nomeação, né? Mencionado aqui agora há pouco. Um certo indexicalismo, né? Um certo apontamento no qual essa forma de produção indexical apresenta-se como algo de substancial, mas são só apontamentos, né? Isso é que é importante. O caráter do indexicalismo é justamente entender que esses aspectos que produzem-se a partir de uma determinada essencialidade semântica deve ser vista por outra espécie de analítica do desejo, né? Não como uma essencialidade determinada e universalizante da semântica ou de uma certa produção circunscrita na ideia de sujeito, né? Mas, para além de um acoplamento do desejo no estado, na primeira síntese, na segunda síntese há uma espécie de gravação, uma espécie de demarcação, né? E aí tem até uma frase de Zizek que diz assim, né? Essa síntese de marcação, na verdade, é uma síntese de escolha forçada, né? Uma escolha forçada que produz um eu abstrato que se acopla dentro da lógica de uma produção de uma determinação, de uma determinada fixidez, de um processo de memorização da ocorrência, do sentido afetivo, né? E aí, por exemplo, né? E aí cita-se a questão, quando se diz, por exemplo, que o fato de moradores de comunidades dizer que o capitalismo não é a causa dos seus problemas, mas é a própria solução, né? Escolha o capitalismo e você será salvo. É uma maneira de reinserir essa marca dentro de um processo de exclusão, muito bem delimitado, né? Isso é síntese disjuntiva, né? Isso é síntese disjuntiva dentro do processo macro e micropolítico. Porque, de outra forma, não há outra escolha, porque há um processo de plataformização, né? Então, a propriedade privada está dada, né? E se você está inserido dentro de uma lógica que te exclui, é por pura responsabilidade das suas escolhas deliberadamente efetuadas, né? Não por conta de uma lógica plataformizada do qual você, de alguma maneira, foi forçado a ocupar um certo sentido de determinação e de ranhura que não é provável dentro do sentido macropolítico, né, desenvolver um processo de não assimilação dentro de uma lógica do próprio corpo sem órgãos, aqui circunscrevendo e recortando esses processos dentro de um sentido amplo, de mover uma máquina de guerra como um processo de, digamos assim, de permear pelos processos e pelas barricadas estabelecidas pelo próprio processo plataformizado do capitalismo, né? Porque tem uma
um processo de produtividade cooptado em jogo aqui, né? Pré-estabelecida, né? Que teima em permanecer, né? Que se reinveste libidinalmente, inclusive, né? Dentro dessa lógica das três sínteses, dentro de uma certa compreensão da lógica dessas três sínteses, fazendo certos usos dentro de concepções teleológicas e divinizadas, como, por exemplo, dentro da própria concepção de família de Peano, né? Então, em alguma medida, o que Deleuze e Guattari dizem é o seguinte: até que Freud identificou esse processo de forma interessante, mas ele, de alguma maneira, continuou reproduzindo. Eu acho que a gente já disse isso de outras formas aqui, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer no momento, né? Quer continuar a leitura? Não, acho que a gente pode, não vai dar tempo de desenvolver mais, aí a gente volta semana que vem. Eu tô bem cansado hoje, foi bem complicado até começar a live, mas, pessoal, desculpa aí qualquer coisa. Na próxima a gente tenta melhorar, né? Hoje o dia foi bem estressante aqui, com certos web pseudo problemas acoplados dentro de uma lógica do desejo voltada para uma concepção de falta. Ouve que conhece. E termina afetando o seu dia inteiro, tá ligado? Inevitavelmente. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se inscreva aí no canal. A gente tá quase chegando aí nos 3.000 inscritos. Falta aí umas 90 pessoas. Compartilha aí com papai, mamãe, ironicamente, e com seus amiguinhos. Beleza? Se quiser ajudar o nosso canal, nosso Pix, nosso Apoia-se, segue na descrição, assim como nossos grupos colaborativos. E o Pix do canal é esse. E o Pix do Leitor Subversivo vai aparecer. Achei que hoje ia ser um dia especial, né? Que hoje ia aparecer Agora. meu platôs, né? Mas meu platô só chega amanhã. Enfim, é isso. Foi o que deu para fazer hoje, né? E na próxima a gente melhora. Valeu, até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.